Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais uma live aí, hoje em 3 plataformas diferentes, Instagram, Facebook e YouTube. Sejam bem-vindos ao nosso programa Conquistando o Seu Emprego. Aqui discutimos estratégias para acelerar a sua recolocação profissional em até 3 vezes mais rápidos. Sim, nós discutimos porque vocês também fazem parte dessa live. Então, sejam bem-vindos, estejam aí à vontade para se manifestar, tirarem suas dúvidas, que no final da live eu vou estar tirando para vocês, tá bom? Meu nome é Andresa Gomes, sou consultora de RH e o tema de hoje é como conquistar o emprego que você quer sem precisar de indicação, tá? A famosa indicação que assustam muitos candidatos. Primeiramente, é importante você entender o que é indicação, tá? O que é indicação? Indicação é a recomendação de algo, tá? Pode ser de algum profissional, de algum serviço, de um produto, de uma série, de um filme, de um livro, tá? É a recomendação de algo, de alguma coisa ou de alguém para executar uma função, um serviço, né, que tem alguma finalidade. Por que é importante vocês pegarem o conceito de indicação? Para vocês não confundirem com aquele famoso QI, tá? Que é aquela pessoa que entrou na empresa simplesmente porque conhece o dono, porque tem alguém lá de dentro. Essa indicação, essa recomendação, ela é um pouco diferente. Qual que é a vantagem dessa indicação, para vocês entenderem? É a confiabilidade. Vejam bem, imagine você tá aí na sua casa, quebrou sua geladeira. Você precisa de alguém para consertar. Qual que é a primeira coisa que você faz? Alguns vão lá no Google, pesquisam, né? Quem é que conserta geladeiras, empresas que consertam geladeiras e liga para fazer um orçamento. Outras pessoas têm o hábito de fazer o quê? Entrar naquele grupo de amigos e de famílias e perguntar: vocês conhecem uma empresa ou alguém que conserte geladeira, que seja bom, que tenha um preço bacana? E aí alguém vai fazer uma recomendação. Vocês entendem a diferença? Vocês entendem por que essa recomendação gera confiabilidade? Porque alguém provavelmente já teve alguma experiência com aquele prestador de serviço e recomendou por quê? Porque ele teve boas impressões, né? Ele teve o seu problema aí sanado, resolvido e por isso ele indica. Hoje a indicação considerada um dos métodos, né? Uma das formas de marketing mais eficientes na questão de confiabilidade. Se você tem alguém que é de sua confiança, que fez aquele serviço, aquele produto, que assistiu aquela série, você pede a indicação que aquela pessoa te dá, você tem mais confiabilidade de que aquilo realmente é algo bacana. No mercado de trabalho não é diferente, tá? Quando uma empresa abre uma vaga e pergunta ali entre as pessoas de sua confiança, sua equipe de trabalho, se elas têm alguém para indicar, elas vão, né, falar: olha, eu conheço fulano, eu sei que ele é um bom profissional e tal, e é claro que aquilo gera uma certa confiabilidade. Mas isso ajuda, tá, a pessoa a conquistar a sua vaga de emprego? É óbvio que de uma certa forma dá um empurrão, mas eu preciso que você tenha em mente que essa indicação não é tudo, tá? Provavelmente você que está aí nos assistindo ou que vai nos assistir posteriormente após a live, essa indicação ela pode te incomodar de uma certa forma. Às vezes você sabe que a pessoa que foi contratada tinha de uma certa forma indicação, mas por quê? Tá? Primeiro eu quero que você enxergue que não adianta ficar chateado, né? Se é alguém que foi contratado tem indicação. Você precisa fazer algo a respeito disso, tá? Porque se você não tem ainda o seu network fortalecido a ponto de conseguir uma indicação, e vejam só, quando eu falo indicação é diferente daquele QI, tá? Que a pessoa só por conhecer, sem mérito algum, sem qualificação, sem formação, sem experiência, sem habilidade, é contratado. Nós estamos falando de alguém que, né, faz a indicação, a recomendação de um profissional que ele conhece. Se você ainda não tem o seu network fortalecido para pedir indicação, né, para ser indicado para alguma vaga ou para algum processo seletivo, você precisa usar as armas que você tem, tá bom? O que acontece
o que você não pode é ficar chateado e simplesmente desacreditar dos processos seletivos, achando que tudo é QI. Até porque algumas pesquisas, né, eu cheguei a ver várias pesquisas e mais ou menos elas apontam uma média de que 40% das empresas, das contratações hoje, são feitas por QI. E 60% ainda são de empresas que preferem fazer os processos seletivos, que preferem ter os bancos de currículo, né, e realizar os processos seletivos. Então, quando a gente volta na história da geladeira, a gente percebe que é a mesma coisa da pessoa que prefere lá no Google e buscar vários prestadores de serviço, fazer um orçamento e escolher a empresa que melhor lhe convém, e aquela pessoa que vai no grupo de amigos pedir a indicação, a recomendação de um prestador de serviço, tá? Algumas empresas preferem a recomendação e outras empresas preferem ir para o banco de currículos. E aí que você precisa estar preparado para os processos seletivos, tá? Mesmo desses 40%, nem todos que estão ali vão direto sendo contratados. Porque teve uma indicação, vai ser contratado. Muitas dessas pessoas participam dos processos seletivos. E se você é uma pessoa que durante o processo seletivo mostra uma performance muito maior, mostra que você tem muito mais qualificação e habilidades para poder exercer aquela função, você está um passo à frente dessa pessoa, independente dela ter indicação ou não. Então, esses 40% diminuem ainda mais, porque nem todo mundo aí vão ser contratados simplesmente pela indicação. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, eu preciso estar preparado para ter alta performance em qualquer processo seletivo, porque eu não tenho ainda meu network fortalecido, e mesmo se eu tivesse, eu poderia estar sendo indicado para um processo seletivo de uma grande empresa e eu precisaria ter a minha performance, uma performance bacana para conquistar a minha vaga de emprego, tá? Então, tendo em vista nesses números aí, nesses dados, que 40% preferem contratar, né, por indicações e 40% preferem indicar pelos processos seletivos, você tem duas opções. Ou você começa a fortalecer o seu network para conseguir indicações, ou você se prepara para ter alta performance em todo e qualquer processo seletivo. Mas lembrando que somente a indicação, ela nunca vai ser 100% assertiva de que aquela pessoa vai ser contratada. Até porque as empresas não têm como simplesmente deixar de contratar uma pessoa um excelente profissional, que sabe que vai gerar muito mais resultados para a empresa, e contratar uma pessoa que que ele já percebe que não vai alcançar as expectativas profissionais que a empresa tem, tá? Então, por que essa garantia não é emprego? Não é emprego, essa indicação, né? Você ter alta performance em qualquer processo seletivo, você pode até não acertar de primeira, tá? Mas uma hora você melhorando cada vez mais a sua performance, você vai alcançar os resultados que você busca muito mais rápido, ok? E alguém que não está preparado, mesmo sem ter a indicação, às vezes vai para o processo seletivo, chegando lá, ele não dá conta, ele às vezes dá respostas que não são bacanas, que não estão de acordo com o que a empresa está buscando em um profissional, né, que às vezes não mostra nenhuma afinidade com a cultura organizacional da empresa, e ele acaba perdendo a sua oportunidade de emprego, tá? E outra coisa, pessoal, porque às vezes tem alguém tão preparado, quando você está preparado para o processo seletivo, às vezes você não acerta de primeira, porque às vezes tem alguém tão preparado ali quanto você, tão preparado quanto você, porém às vezes tem uma qualificação a mais, tem uma experiência, e é claro que isso também pode ser um divisor de água, embora, né, a gente sempre fala que somente qualificação e experiência hoje em dia não tem sido suficiente para que as pessoas conquistem a sua oportunidade de emprego, tá? Por que muitas pessoas reclamam da indicação? Quando a gente fala sobre esse assunto, né, sobre ter performance, sobre melhorar sua performance, seu desenvolvimento durante os processos seletivos, a gente vê muita gente que fala sempre o mesmo argumento. Para que me preparar? A maioria das pessoas são contratados
Por QI, a gente já viu aqui, né, através de dados por várias pesquisas, vocês podem procurar aí no Google. Eu peguei ali o índice da revista Abril, aproximadamente. Você já viu que a maioria não contrata por QI, elas contratam através do banco de dados, né, através de currículos e processos seletivos. Tá? E o que eu percebo? Muitas dessas pessoas também que reclamam da indicação são pessoas que não têm uma boa performance durante os processos seletivos. Hoje mesmo eu fiz uma seleção para uma grande distribuidora aqui de Minas Gerais. Ela está abrindo aí mercado, ela está fazendo, eu estou com vagas abertas para 8 cidades diferentes. Fiz hoje um grande processo seletivo para pelo menos 3 cidades e não consegui tirar nenhum candidato. E não pense você que é porque a empresa é muito exigente ou porque está com uma vontade de contratar, tem que dar oportunidade. Não, realmente a performance desses candidatos não foi bacana, então não tem como a empresa contratar, tá? E alguns erros comuns que pessoas que não estão preparadas para um processo seletivo acabam cometendo. Primeiro, a dificuldade de falar de si mesmo. Então a gente faz perguntas básicas como pontos fortes e pontos fracos que você vai se deparar em todo e qualquer processo seletivo, e a maioria dos candidatos ainda tem dificuldade de falar principalmente dos pontos fracos. Por exemplo, 2 dos candidatos falaram, eu vou ficar te devendo aí um ponto fraco. Então você já percebe que essa pessoa ela não se conhece, ela não tem um autoconhecimento bacana, ela não para refletir assuntos sobre sua vida profissional, né? O que ela precisa estar desenvolvendo. E se ela não para fazer isso, possivelmente que ela não se preocupe com isso. Então você percebe o quanto esses pequenos erros vão atrapalhando essas pessoas a conquistarem vaga de emprego, tá? Dificuldade de mostrar afinidade com a vaga, e essa dificuldade vem de quê? Da falta de estratégia na hora de responder perguntas simples sobre si mesmo, que mostrem que você tem as habilidades que a empresa está procurando. Por exemplo, se eu te pergunto por que você deve ser contratado, às vezes a pessoa usa N fatores, mas que não contribuem com a vaga. E aí eu vou dar um exemplo de uma resposta, né? Eu acho que eu preciso ser contratado por causa da minha experiência, beleza, mas experiência ali todo mundo tem. O que mais que você pode me oferecer? A empresa está buscando o quê, pessoal? Habilidades, resultados. Se for para contratar simplesmente por experiência, a experiência já está ali no seu currículo. Ela veria quem tem mais experiência no currículo e contrataria. Só a experiência ela já não vai fazer mais, ela já não tem tanto peso assim como as pessoas acreditam. Você precisa mostrar atitude, porque as empresas estão carentes de pessoas que mostrem atitudes, habilidades importantes como comunicação, resolutividade, iniciativa, sabe? Pessoas que fazem acontecer e que gerem resultados. E você mostrar isso tem um peso muito maior para qualquer entrevista de emprego do que uma pessoa que tem indicação ou para uma pessoa que simplesmente está focando só em experiência. Tá bom, você tem experiência, mas todo mundo aqui tem experiência. E aí, o que você tem de mais? O que você pode me oferecer a mais? Tá? E quando a pessoa não está preparada para o processo seletivo, ela está simplesmente disposta a responder perguntas que estão ali no seu currículo. E ainda assim, muitas acabam derrapando na pista. Por exemplo, hoje, durante a entrevista de emprego, haviam pessoas que não sabiam, não lembravam o nome da empresa que elas haviam prestado serviço, não é nem que ela tinha sido contratada, mas que ela tinha prestado serviço, ou não lembrava exatamente o período que ela esteve na empresa ou o motivo pelo qual ela saiu. E o que está ali no seu currículo, primeiramente, você precisa dominar. Como você passa a confiabilidade para o recrutador de que realmente aquelas informações são aquilo que você está trazendo, se você não sabe trazer? Se você põe em dúvida, põe em xeque as informações que estão ali no seu currículo. Tá? Então, você percebe os erros que são pequenos, outros mais grosseiros e que são fundamentais para você conquistar a sua empresa, o seu emprego ou não. Então, eu tive aí 8 candidatos hoje entrevistados e não consegui selecionar nenhum, tá? Ou seja, a performance deles não estava bacana, falhas, pessoas que às vezes não conseguiam transmitir com segurança as informações que elas estavam passando ali sobre suas experiências, sua formação, conhecimento. Às vezes eu pergunto, qual que é o seu nível de informática?
Ah, eu sei, no básico, né? Mas o básico o quê? Você sabe fazer uma planilha, você sabe alimentar uma planilha, gerar um relatório, e a pessoa não consegue transmitir isso com confiança. Se você não consegue transmitir as informações suas como profissional, com segurança para o recrutador, você perde a sua oportunidade de emprego. Isso é certo, porque ele está ali para te conhecer e você precisa realmente passar a sua essência com confiabilidade, com confiança, já que ele não tem. Lembra que a gente falou que a vantagem de ter uma indicação é a confiabilidade que você tem sobre um produto, um serviço, algo que você está buscando? Se ele não tem essa confiabilidade ainda de alguém que te conhece, que sabe que você é um bom profissional, ele vai atestar isso de outras maneiras. A forma que ele vai atestar é exatamente essa. Te fazendo várias perguntas pessoais sobre seus pontos fortes, pontos fracos, sobre seus objetivos de carreira, seus planos, para quê? Para absorver essa informação e realmente ter aquela percepção que você é um grande profissional e que você tem uma afinidade ali com aquela vaga, com aquela empresa, que aquilo faz realmente parte da sua vida, tá? Quando você está preparado para o processo seletivo, você consegue transmitir isso flui, essas informações fluem, tá? Você tem elas em mãos e você consegue usá-las de forma estratégia e elas fluem. Você consegue mostrar para o recrutador o que ele realmente quer saber e que mostrar que você é o profissional que toda empresa quer. E quando você consegue fazer isso, você tem o poder de escolha, tá? Andressa, como assim o poder de escolha? Quem escolhe é a empresa. E aí eu vou contar para você um exemplo de uma pessoa que fez uma espécie de mentoria comigo, que conheceu o meu método de estratégias aí para ter alta performance nos processos seletivos, e essa pessoa se viu aprovada em 3 vagas de emprego, tá? Ela foi aprovada em 3 vagas de emprego. Uma ela já descartou de começo porque não era o que ela queria, e ela ficou diante de 2 vagas e pôde escolher. Ela foi aprovada e pôde escolher: não, é isso aqui que eu quero para mim, essa empresa tem essas vantagens, é a área que eu quero, que eu gosto, vai me pagar melhor, tem esses benefícios que são vantagens para mim. E eu falo isso, pessoal, sempre. Quando você está preparado para o processo seletivo, quando você consegue ter essa alta performance, você é que escolhe o que você quer para sua vida. Você é que escolhe, que faz as escolhas da sua carreira. Quem é responsável pela sua carreira é você, não é a empresa. Então, não coloque essa responsabilidade na empresa de fazer você ter uma progressão ou em uma indicação, porque essa responsabilidade ela é sua. Então você precisa fazer algo por ela, tá? E por que se preparar para o emprego é garantia de emprego rápido? 2 pontos principais aí, tá? Primeiro, porque você consegue mostrar para o recrutador que você é aquele profissional que eles precisam, tá? Você consegue ter aí, absorver informações. Por que, por exemplo, muitas pessoas não conseguem responder sobre seus pontos fortes e fracos? Porque elas simplesmente não têm essa informação na mão. Por que muitas pessoas não conseguem responder por que elas querem trabalhar em uma determinada empresa? Elas também não têm essa informação em mãos e não conseguem usar de forma assertiva, ou seja, falar que a empresa mostrar para a empresa o que ela está buscando. Porque quando você fala sobre seus pontos fortes, não é qualquer ponto forte. São habilidades que você tem e que são importantes para a vaga. Quando você está preparado, você sabe usar isso a seu favor. Você consegue absorver essas informações e usá-las a seu favor. Então você consegue dar uma resposta assertiva quando você fala dos seus pontos fortes. Você consegue dar uma resposta assertiva quando você responde por que você deve ser contratado. Você consegue mostrar para a empresa com segurança quem é você como profissional e mostrar para ela que você precisa de mim, tá? Não é simplesmente, eu estou precisando de emprego, estou pegando qualquer coisa. Não, você precisa de mim, eu sou um grande profissional e você precisa por quê? Porque eu vou gerar resultado para você. Quando você está preparado para a entrevista de emprego, você mostra isso com segurança, tá? Quando você não está preparado, você simplesmente responde perguntas ali do seu currículo sem conseguir transmitir essa confiabilidade, não mostra o que hoje tem sido essencial nos processos seletivos, que são atitudes, habilidades que mostram que você vai gerar resultado para a empresa e que você não está lá simplesmente como mais um funcionário que vai operacionalizar. Você é alguém que tem diferencial, tá? E o segundo ponto principal, né, para você garantir a sua empresa, o seu emprego aí mais rápido, é você evitar erros pequenos, como os que eu citei da entrevista de hoje, e que prejudicam sua oportunidade, tá? Às vezes, na hora de falar um ponto fraco, também falar um ponto fraco que você sabe que é importante para a empresa,
e às vezes você fala e é essencial para a vaga e você acaba perdendo a sua oportunidade por causa disso. Ou às vezes durante um fit cultural, para quem não sabe o que é fit cultural, é uma estratégia que a empresa usa para poder avaliar a afinidade com a cultura organizacional do candidato, né? A afinidade do candidato com a cultura organizacional da empresa. E ele vai fazer várias perguntas aí para poder assegurar que você tem aquela cultura. Por quê? Porque se o candidato tem a cultura da empresa, ele trabalha bem, melhor, ele é mais produtivo, a probabilidade dele permanecer na empresa e de se adaptar de uma forma mais tranquila é maior. E aí ele usa fit cultural, e aí tem gente que não sabe nem o que é fit cultural. Como é que ele vai bem no fit cultural se ele não sabe? E aí algumas perguntas são feitas para identificar isso. Você precisa ter estratégia para mostrar não qualquer informação, mas a informação que eles querem de você. É claro, uma informação verídica. A gente não está aqui para inventar, para criar, não. A gente está aqui para o quê? Pegar informações importantes a nosso respeito e transmitir com confiança para o recrutador, fazendo com que você conquiste a sua vaga de emprego, tá? Então, quando você está preparado, você tem essas duas coisas. Você consegue transmitir com segurança essas informações, tá? Com confiabilidade, consegue ser assertivo nas suas respostas, com estratégia e evita esses pequenos erros que nós citamos nos exemplos aí da nossa entrevista de hoje, que prejudicam muitas pessoas. Vocês não têm ideia que a maioria das pessoas perdem uma vaga de emprego por conta de detalhes pequenos, tá? E aí, se você não está preparado, você fica batendo cabeça até você perceber que você está errando, e aí você já tá fora do mercado de trabalho há 4, 6 meses, e aí se você está preparado, você consegue aí sua vaga em menos tempo, em 1, 2 meses. Isso aí, pessoal, é o quê? São meses que você deixa de receber salário, são meses que você está com suas contas em dia, são meses que você tá tranquilo financeiramente, então você não pode deixar escapar, tá? Um exemplo, por exemplo, da importância de você estar preparado, do benefício que isso traz para sua entrevista de emprego. Eu lembro até hoje de uma candidata que participou comigo de uma simulação de entrevista de emprego. O que é essa simulação? A gente simula uma entrevista de emprego mesmo através do currículo dessa pessoa, ela dá respostas que ela normalmente dá durante a entrevista de emprego e depois a gente dá um feedback para ela dos pontos fortes dela durante essa entrevista e dos pontos a melhorar. E aí a gente teve uma candidata que participou com a gente. Ela já estava formada em serviço social, não estava conseguindo experiência na sua área. E aí, qual que é o primeiro passo que as pessoas, né, quando eles não estão conseguindo aquela vaga de emprego na área depois de formar, né? Acabei de formar na faculdade, não estou conseguindo andar na minha área. Eles fazem o quê? Especialização. A maioria das pessoas vão pelo mesmo caminho. Vou me qualificar mais, vou fazer uma pós-graduação, mas ela não consegue transmitir ainda na entrevista de emprego a segurança de que mesmo sem experiência ela vai dar conta do recado. Que era o que estava acontecendo com essa candidata. Então ela estava participando de vários processos seletivos e ela não conseguia nada na área dela. E serviço social é uma área que é mais restrita, né? Então, e muitas pessoas estavam exigindo experiência. E ela mesmo sem experiência, ela participou com a gente de uma simulação de entrevista de emprego. Ou seja, eu virei para ela e falei assim, olha, você tem essa vantagem, você tem muita paixão pela área que você gosta, você mostra essa paixão, esse entusiasmo, você é uma pessoa que se comunica bem, você tem todos esses pontos fortes, mas você não consegue transmitir para a empresa as habilidades que você tem e que são importantes para a vaga. Quando eu te pergunto, por exemplo, sobre seus pontos fortes e sobre seus pontos, ou por que você deve ser contratada, tá? Por quê, pessoal? Quando a gente pergunta sobre pontos fortes, por exemplo, a maioria dos candidatos dão as mesmas respostas clichês, que são aquelas, eu sou proativo, comunicativo e tal. Ou seja, todo mundo fala a mesma coisa. Se todo mundo fala a mesma coisa, não tem ninguém que se destaca, porque tá todo mundo praticamente falando as mesmas coisas. Ou quando não fala pontualidade, responsabilidade, e a gente acredita que é o quê? É mais que obrigação do candidato, né, do profissional, terem essas características. E aí ele transmite pontos fortes que até são importantes de uma forma generalista, mas não para vaga. Tá? Não necessariamente para vaga. Como eu disse, às vezes é mais por obrigação. Ou são respostas clichês e é perceptível, tá? Quando o candidato ele traz essas respostas Ctrl+C, Ctrl+V da internet, ou que todo mundo responde a mesma coisa, tá? E quando ela passou por essa simulação de entrevista de emprego, ela conseguiu avaliar o que ela poderia fazer de diferente
na próxima entrevista dela. 3 semanas depois, ela me mandou um feedback, que inclusive está na nossa página aí do Instagram. Vocês podem dar uma olhadinha lá nos depoimentos, falando que ela conquistou a sua vaga de emprego. Ela ficou entre 2 vagas de emprego, mais uma vez podendo escolher. Uma no hospital regional, né, na área dela, e outro numa empresa de imóveis, se eu não me engano. E é claro, ela optou pelo hospital regional. Então, mais uma vez eu falo para você, se você está preparado, você tem o poder de escolha, tá? E você consegue a vaga que você quer. Você consegue mostrar para o recrutador os pontos fortes que você tem, que são importantes para aquela vaga, e que mostram que você vai gerar resultado para a empresa, porque é isso que ela está buscando. Então, é mais aí um ponto para você pensar, poxa, o que eu preciso melhorar, e você precisa desenvolver isso, tá? Qualificação e experiência, pessoal, não é garantia, como a gente acabou de falar do depoimento da Alice, né, que fez a simulação de entrevista de emprego comigo. Graduando, pós-graduação, e ainda assim ela não estava conseguindo nada na área dela. Ela precisava o quê? Ela precisava se preparar, ela precisava saber o que era importante para aquela empresa, para ela falar o que ela tinha nela que era bacana, que era fundamental para aquela vaga, tá? Essa é uma das maiores estratégias. É claro que processo seletivo é um conjunto de fatores, tá? Você ter os requisitos mínimos, né? Se a empresa está pedindo uma formação, qualificação, é o mínimo, então você tem que ter, mas a empresa ela quer o quê? O que você pode oferecer a mais, porque se aqueles são requisitos mínimos, todo mundo que está ali tem, então o que você tem que mostrar de mais? O que você tem a mais para mostrar para aquela empresa? É isso que você precisa transmitir com confiabilidade na entrevista de emprego. Você precisa saber fazer isso, trabalhar o seu marketing pessoal. Bom? Então, qualificação e experiência não é garantia de emprego. Se você chega no processo, as pessoas podem ter a formação que tiver. Se ela chega no processo seletivo e não consegue mostrar para a empresa que ela é o que ela está precisando, uma pessoa menos qualificada vai lá e pega a vaga dela. Tá? E aí muitas vezes a pessoa faz aquela reclamação, é indicação. E na verdade não, às vezes aquela pessoa só conseguiu mostrar a essência que pessoas às vezes mais qualificadas que elas não conseguiram durante a entrevista, tá bom? Experiência, isso também eu já ouvi muito, tá? Em comentários, nas redes sociais, Facebook, YouTube. Porque eu tenho muita experiência, a pessoa não me contratou, e é porque ela que é um péssimo recrutador, porque eu tenho tanta experiência e eu poderia dar bom resultado. Primeiro que experiência não é sinônimo de resultado. A gente vê, às vezes, pessoas que têm muito tempo de experiência e não ficam em lugar nenhum. Ou seja, provavelmente ela não está gerando tanto resultado assim como ela acredita que está. Ou tem alguma coisa aí errada, ou não, né? Mas é claro que isso vai ser evidenciado, isso vai ser avaliado durante a entrevista de emprego. E como eu falei, se a experiência fosse o fator decisivo ali, eu não precisava nem de fazer entrevista. Eu pegava os currículos, olhava quem tinha uma experiência e chamava. Tá? E nem por isso os recrutadores fazem isso, ou seja, só a experiência e formação e qualificação não vão ser os únicos fatores decisivos ali para você ser chamado para uma vaga de emprego. Você precisa saber como falar, como transmitir essas informações durante a sua entrevista de emprego, tá bom? Dessa forma, você vai estar na mesma situação dos depoimentos que eu trouxe aí para você. Você vai conseguir ter o poder de escolher realmente a vaga que você quer, que você almeja trabalhar e que vai te pagar mais, tá? Que realmente vai te dar um salário aí que vai fazer diferença para sua vida. E aí, é claro, fazer o seu planejamento de carreiras e construir a sua carreira a partir daí, né? Se qualificar cada vez mais e ir buscando melhores vagas, melhores resultados e por aí vai. Onde as pessoas mais erram no processo seletivo, como eu falei, dificuldade de falar de si mesmo. As pessoas, um dos principais pontos que atrapalham as pessoas a conseguir a sua vaga de emprego, independente de ter indicação ou não, é ter essa dificuldade de falar de si mesmo e de mostrar a afinidade que ela tem com a vaga e com a empresa, tá? Porque o recrutador está ali com o objetivo, identificar quem é a pessoa que tem mais afinidade com a vaga, que tem as habilidades que ele precisa e que tem afinidade com a cultura organizacional da empresa. Primeiro, se você tem dificuldade de falar de si mesmo, obviamente você já vai ter dificuldade de mostrar essas afinidades, e é o que ele está buscando, tá bom? Então, se você não conseguir mostrar isso, às vezes você até tem o perfil da vaga, mas ele não conseguiu identificar, porque você não falou, não trouxe as informações corretas. Você às vezes pode até ter as informações ali, mas você não trouxe elas de forma estratégica, então ele não conseguiu identificar que você tem o que ele precisa. Então,
Esse é um dos fatores que as pessoas mais erram durante os processos seletivos, que você precisa estar atento e aprender a desenvolver. Senão você vai ficar dando murro em ponta de faca, vai fazer várias entrevistas e nunca vai conseguir mostrar com segurança, com confiabilidade que você tem o que a empresa está precisando, tá? E como eu disse, quando você consegue fazer isso, você tem o poder de escolha, assim como a Priscila, que se viu diante de 3 vagas de emprego e pôde escolher aquilo que ela queria, ou como a Alice também, que se viu diante de 2 vagas de emprego e com formação, com pós-graduação, não conseguia a vaga. Por quê? Porque ela precisava ter estratégia para suas respostas. Assim que ela teve, ela conquistou a sua vaga. Talvez é o que está faltando para você conquistar a chance que você tanto almeja. Então, pessoal, tira esse pensamento da cabeça de as pessoas só são contratadas para uma boa vaga quando elas têm indicação, que não é por aí, não é por esse caminho. A gente vê, eu tenho vários depoimentos de pessoas que simplesmente depois de aprenderem com o método dos seleções de alta performance, que é o meu método, conseguiram a sua vaga de emprego, e às vezes em grandes empresas, em cargos de liderança, podendo escolher o que realmente ela queria para a sua carreira, sem pegar o primeiro emprego que estava aí à vista, simplesmente porque ela estava precisando. Ela estava realmente escolhendo, fazendo escolhas na carreira dela, e é isso que você precisa ter ciência, tá? Se você não se preparar, você vai continuar dando murro em ponta de faca. Por onde começar, né? Como que eu posso melhorar? Primeiramente, você precisa desenvolver essa performance sua, você precisa avaliar seus pontos fracos, saber onde estão suas deficiências durante a entrevista de emprego, o que não está legal, né? Por que eu não estou conseguindo a minha oportunidade? Será que o problema é falta de indicação mesmo? Ou será que eu posso melhorar alguma coisa na minha performance? Será que eu estou conseguindo responder as perguntas do recrutador com segurança, com confiabilidade? Será que eu estou conseguindo mostrar para ele a minha essência? Tá? Ou eu não estou sabendo responder direito? Qual que é a pergunta que eu estou tendo mais dificuldade? Você precisa fazer essa autorreflexão. Por quê? Porque a gente só consegue desenvolver os pontos fracos quando a gente identifica quais são. Tá? Por que eu falei ali o problema do candidato que não sabe falar ponto fraco? Se ele não está conseguindo identificar um ponto fraco, nós temos vários pontos fracos, ele não está dando muita ênfase para isso, ele não está se preocupando com o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Tá? Então ele já mostra aí outros pontos fracos sem saber falar dos seus pontos fracos. E isso você precisa estar atento, ok? E fugir, pessoal, daquelas respostas clichês. Às vezes você pode pensar, mas eu vou ali na internet, pesquiso um pouquinho e eu vou ter algumas respostas, mas são respostas clichês que todo mundo dá as mesmas respostas, e aí você simplesmente não se destaca. E se você não se destaca, você perde sua oportunidade, tá? Você pode perceber, e é claro, quem tem um poder, uma facilidade de avaliação um pouco maior aí durante os processos seletivos, ela consegue identificar dentre os seus concorrentes as pessoas que realmente têm chances através da performance, de uma dinâmica de grupo, né, em algo que ela fala, justamente porque essa pessoa se destaca de alguma forma, tá? E quando você dá respostas clichês, ou seja, você mostra a mesma coisa de sempre, que todo mundo tem, além de ficar nítido que sua resposta é um Ctrl+C, quer ver um exemplo clássico aqui de Ctrl+C? Ctrl+V, seja no currículo, seja na entrevista de emprego, quando a gente pergunta sobre objetivo profissional. E aí você pode perceber que talvez você já tenha cometido esse pequeno deslize. É o que a gente vê muito comum nos currículos e na entrevista de emprego. Qual que é o seu objetivo de emprego? O meu objetivo é entrar nessa grande empresa e desenvolver o meu trabalho. Sabe, isso é clichê, isso é muito nítido que... É claro que você quer entrar ali de uma certa forma porque você está fazendo a entrevista para aquela empresa, mas você não realmente mostra o que você quer para sua carreira. Aí o objetivo da pergunta é essa, tá? A mesma coisa no currículo, a empresa quer saber para onde você está caminhando, tá? O que você quer no momento. E a pessoa fala uma frase típica que todo mundo fala, que é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V da internet, ou seja, você não se destaca com isso. E isso fica muito perceptível, tá? Quantos currículos você já viu, ou que eu já peguei, já fiz mais de 10 mil avaliações curriculares e peguei o mesmo objetivo profissional, tá? O que você coloca no seu objetivo? Realmente, o que você quer para sua carreira? Qual é a área que você quer atuar? O que você quer fazer da sua vida? Esse é o seu objetivo profissional, é isso que você precisa mostrar para a empresa,
tá? Mas com estratégia. Por quê? Porque seu objetivo não é o mesmo da empresa e você perde sua oportunidade. Você percebe a importância de você estar preparado, de você ter alta performance no processo seletivo, mas que tem uma indicação? Não adianta, você pode ter a indicação daquela vaga, mas se você chega no processo seletivo e você mostra algo completamente diferente da proposta da vaga, por exemplo, você vai perder a sua oportunidade. Então você precisa estar preparado para dar essa informação para a empresa. De uma forma estratégica, claro, transmitindo verdade. Você não está ali para mentir, tá? A gente não está aqui para ensinar a mentir, a gente está aqui para te ensinar o que a empresa quer e a forma de você transmitir o que tem em você que a empresa está buscando, ok? Quais são os efeitos colaterais de você estar preparado para uma entrevista de emprego? Só efeitos colaterais positivos. Você tem mais confiança para falar, porque você tem informações ali prontas na sua mão, você sabe o que você tem que falar, você está preparado para aquilo, tá? É igual um trabalho de escola. Se você vai fazer uma apresentação ali na sua faculdade, se você domina o tema, você fala com confiabilidade. Você, mesmo um pouco nervoso por ter que falar em público, você consegue fazer uma boa apresentação do trabalho. Agora, se você não domina aquela informação ali, aquele conteúdo, você vai pra frente da turma e paga mico. Você não transmite, você não vai com um papelzinho na mão, né? Para poder fazer sua apresentação de trabalho. Assim no processo seletivo. Se você domina o processo seletivo, você chega lá confiante. Mesmo que tenha aquele nervosismozinho, né? Aquela ansiedade de entrevista de emprego, que a gente sabe que é comum, você chega lá e detona. Se você não domina, você vai ficar mais nervoso ainda e vai ter mais dificuldade ainda de responder. E aí você sai da entrevista de emprego com aquela sensação, nossa, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo, e não falou. E agora não adianta chorar o leite derramado, né? Você não vai conseguir voltar ali para aquela entrevista e fazer o processo todo novamente. Então, esse é um dos primeiros efeitos colaterais. Você tem confiança para você falar. Segundo, você fica menos tempo sem emprego, tá? Porque se você domina o processo seletivo, você detona em todos, tá? É claro, como eu falei, você pode até não acertar de primeiro, porque tem alguém que também está detonando nos processos seletivos, mas tem uma qualificação a mais, tem uma experiência que é importante para a vaga, mas você fica muito menos tempo sem emprego. Quem está preparado, quem é qualificado e está preparado para aquilo ali, não fica sem emprego. Ou seja, você fica menos tempo desempregado. E isso aí é o que, gente? É a sua segurança financeira, é a sua tranquilidade. Quando você deita o travesseiro no fim do dia para dormir e sabe que o seu emprego está garantido, a sua vida flui. Agora imagina aquela ansiedade da pessoa que está procurando. Imagina uma pandemia como agora, né? Que os empregos, as vagas de emprego são poucas e muita gente desempregada. Quem está saindo na frente está conquistando emprego. Tem muita gente sendo contratada, sim, mesmo durante a pandemia. Eu tenho feito vários processos seletivos e eu sei que tem sim gente contratando, mas está contratando o quê? Quem está mostrando, quem está tendo alta performance durante os processos seletivos. Essas pessoas têm muito mais chance de ser contratada e ficam menos tempo desempregadas. E aí, como eu falei, se você não está preparado, você fica 6 meses para conseguir um emprego, 8, eu já fiz entrevista com pessoas que estão há mais de um ano desempregadas. Se você está preparado, você fica 2, apenas 3. Ou seja, você tem ali o seu salário garantido, a sua segurança financeira, a sua tranquilidade na hora de deitar a sua cabeça no travesseiro, tá bom? Se eu conseguir indicação, eu não preciso me preparar? Às vezes você pode pensar isso, né? Então eu vou fortalecer meu network ali, não vou precisar me preparar para entrevista de emprego. Essa afirmação está errada, porque você pode ter uma indicação e às vezes podem ter outras pessoas que também têm indicação ali, tá participando do processo seletivo, ou a pessoa não tem ninguém que tem indicação, mas que está tendo uma performance muito melhor que você. Você mesmo com a indicação fica sem a vaga. Então, independente de ter indicação ou não, a sua performance tem que ser top, tá? Você tem que dominar o processo seletivo para você mostrar para a empresa que, com indicação ou não, você é a pessoa que eles precisam, tá? E independente dessa indicação, se você mostra isso, como eu disse, você tem o poder de escolher sobre a sua carreira e você não fica sem emprego, tá? É claro, pessoal, sempre atendendo aos requisitos mínimos para vaga, tá? Não adianta, a empresa está pedindo curso tal, certificação tal, inglês fluente, eu não tenho tudo isso, mas porque eu estou preparado. Não, mas você não tem os requisitos mínimos para a empresa, que provavelmente são essenciais para você executar a sua função, tá? Então, é claro, vamos ser coerentes, tá? Mas ela é fundamental para você conseguir empregos na sua área, dentro do seu know-how, né? Da sua qualificação.
E é claro, você crescer ou não aí, se qualificar mais, vai depender das suas escolhas também, ok? Lembre-se, quanto mais preparado, mais você transmite segurança do que você está falando ali na entrevista de emprego, tá? E mais você consegue trazer essas informações de uma forma estratégica. Não adianta negligenciar isso enquanto você não se prepara. Continua cometendo os mesmos erros, dando murro em ponta de faca, e até você identificar onde é que está o erro que está te prejudicando a conseguir sua vaga. Você já perdeu várias oportunidades importantes para sua carreira. Se preparar é economizar tempo, tá? É você economizar tempo e garantir, é claro, né, o seu dinheirinho aí, sua renda, o seu salário, no final do mês, as suas contas pagas, a sua tranquilidade financeira, tá bom? Esse é o conteúdo que eu gostaria de ter, que eu trouxe para vocês hoje, para a gente estar discutindo. Quem tiver dúvidas, eu estou hoje em 3 plataformas, Facebook e Instagram. Vamos tentar, eu recebi várias perguntas aqui, vamos tentar tirar aqui pelo YouTube primeiro. Pelo Instagram, o pessoal pode ficar à vontade para tirar, para poder fazer perguntas, para poder, que eu vou estar tentando tirar o máximo possível das dúvidas de você. Tem um Rômulo aqui através, não sei se do YouTube ou do Facebook, porque eu estou pelo StreamYard, e aqui pelo StreamYard a gente consegue fazer em 2 plataformas, tá? Mas o Rômulo Martins aí perguntando, né, já querendo saber a questão da indicação, como conseguir pessoas para te indicar. Pessoal, network, tá? Fortalecer network. Essa indicação ela pode ser feita através de profissionais que trabalharam com você, pessoas que, é claro, né, você tem que mostrar o quê? Resultado. Você tem que mostrar o resultado do seu trabalho, que você realmente é um grande profissional, qualificação. Mas a gente consegue indicação, apesar dela não ser exclusivamente fundamental para que você conquiste a sua vaga de emprego. Você precisa saber ter alta performance, independente da indicação ou não. Você consegue fortalecendo o network. Quando você tem network, quando você, pessoas, né, que viram o seu trabalho, que viram os seus resultados, pode ser um cliente, um fornecedor, o dono da empresa, o seu gerente, um colega de trabalho, pessoas que, de uma certa forma, vão transmitir mais confiabilidade a falar sobre você, porque são pessoas que trabalharam com você, né, que realmente sabem do seu potencial. Essas são as melhores indicações. Mas não foque somente nisso. Se você for indicado, chega no processo seletivo e você não consegue mostrar isso, e o que já aconteceu comigo, tá? Recentemente eu indiquei uma pessoa para uma vaga de gerente. Por quê? Porque eu prestei serviço para a empresa durante 1 ano e meio, uma grande rede de supermercado aqui. Eu sei que essa pessoa é um excelente profissional, mas quando ele foi para a entrevista de emprego, ele não conseguiu mostrar isso. Aí o supervisor regional me ligou e falou assim: olha, a pessoa que você mais falou bem, porque você trabalhou com ele, foi a pessoa que menos me mostrou que realmente tem o perfil que a gente precisa. Ou seja, não adianta a indicação, tá? E eu não indiquei porque ele não era por amizade, não, eu indiquei porque ele era um bom profissional, eu nem sou amiga dele, mas conheço ele como profissional, foi uma pessoa que trabalhou em uma das empresas que eu prestei serviço durante 1 ano e meio, eu sei do potencial dele, me pediram uma indicação e infelizmente a pessoa não conseguiu mostrar isso durante a entrevista de emprego. Então só a indicação ela não é 100% aí de ter um emprego garantido. Você precisa chegar na entrevista de emprego e mostrar realmente o que a empresa está procurando. Senão, independente de indicação, não, você não fica, tá bom? Outra pergunta aqui, perguntando que indicação é a mesma coisa? Não, gente, como eu disse, a indicação é o quê? É a recomendação de algo que você sabe que é bom, tá? Como eu citei o exemplo aí da prestação de serviço da geladeira, só que a geladeira quebrou. Algumas pessoas vão no Google, pesquisam sobre geladeira, quem precisa de geladeira, faz um orçamento e vai, tá? É um tiro no escuro, você não sabe se é bom ou não. Algumas pessoas até pesquisam o quê? Os comentários de outras pessoas que utilizaram aquele serviço, que hoje em dia, né, várias plataformas tem essa possibilidade. Outras pessoas não, vão lá na casa, entrar lá num grupo de amigos, de família e perguntam: tem alguém para me indicar aqui com certa geladeira? E por quê? Porque isso gera uma certa confiabilidade. Isso é uma indicação, é a recomendação de algo que a pessoa sabe que é bom, que é bacana. O que é o tal do QI, que é o que indique? É a pessoa que entra lá simplesmente porque tem alguém conhecido, a pessoa não tem qualificação, a pessoa não passou nem por um processo seletivo. Aí não tem nem o que questionar.
tá? Outro comentário aqui, até para subir na carreira ou mudar e ganhar o salário dos seus sonhos é importante ter essas atitudes. Com certeza, Lúcia. Esses aqui foram os comentários pelo StreamYard. Vamos ver aqui Deixa eu pegar aqui um pouquinho, o pessoal vai desfocar um pouquinho pelo Instagram, porque senão eu não consigo ver os comentários. Anderson comentando aí, parabéns pela explicação, muito obrigada. Outras pessoas perguntando, né? Mudar de emprego, ganhar mais também, pessoal. Essas recomendações não são somente para pessoas que não têm emprego, tá? Que estão procurando uma recolocação profissional. Para você também que está procurando mudança na sua carreira, às vezes está em uma vaga, em uma área e quer mudar para outra, ou às vezes quer uma vaga maior. Todas essas recomendações servem, né? São importantes, são fundamentais, porque você vai lidar com basicamente os mesmos processos seletivos, as mesmas formas de avaliação. Nós temos, por exemplo, um depoimento do Gustavo, que está no nosso canal do YouTube, que ele participou, né? Logo quando eu comecei a desenvolver esse treinamento, ele tinha um outro nome, eu comecei a fazer ele presencialmente aqui na minha cidade, chamava Planejamento de Carreira e Mercado de Trabalho. Ele participou desse treinamento presencial, conseguiu uma vaga de emprego numa grande empresa de transporte aqui de Minas Gerais, que atua no Brasil inteiro. 3 meses depois ele participou de um processo seletivo interno, 3 meses, tá? 3 meses depois ele participou de um processo seletivo interno e conseguiu sua vaga de emprego. Ou seja, independente de você que está buscando uma promoção, que está buscando uma recolocação profissional, mudança de emprego, de área, você precisa aprender a ter alta performance. É claro que, basicamente, vão ter algumas particularidades inerentes a cada forma. Por exemplo, se você está mudando de área, você às vezes já tem uma formação e você quer mudar de área porque aquilo ali já não é o que você gosta, ou você descobriu uma outra habilidade sua, uma outra potencialidade, você precisa redirecionar a sua carreira, isso leva tempo, planejamento. Então, cada questão dessa vai ter uma particularidade diferente, tá? Mas, ainda assim, é importante você ter alta performance independente. Deixa eu pegar aqui o Instagram para a gente conseguir ver os comentários, perguntas, dúvidas. Valeu, pessoal, aí. Então é isso, pessoal. É o que eu gostaria de transmitir para vocês hoje. Que a indicação, por mais que ela tenha seus benefícios, por gerar mais confiabilidade, ela não é o único fator decisivo nas escolhas dos recrutadores. Assim como você escolhe ir na plataforma do Google e fazer a sua pesquisa, ou ir ou perguntar, pedir uma indicação, uma recomendação para alguém, para uma série que você quer assistir, para um livro que você quer ler, para uma música, para uma empresa de prestação de serviço, para um produto, a empresa também ela pode utilizar as duas formas, tá? Mas independente da forma que essa empresa possa fazer os seus processos seletivos, é importante você ter alta performance. Com indicação ou não, você pode chegar no processo seletivo e mesmo com a indicação ser reprovado e mesmo sem indicação ser aprovado, porque você sabe o que você fala e transmite com segurança, tá bom? No mais, gostaria de agradecer a todos por terem participado aqui com a gente. Alguém está comentando aqui que no Instagram está mais claro a luz. Eu acredito que seja de câmera, porque um está pela webcam e outro pelo celular, tá? Deve ser pela resolução, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer o conteúdo para vocês aí com qualidade e que vocês possam, a partir de hoje, prestar atenção na performance de vocês e ficar de olho aí nos nossos conteúdos. No dia 4 de fevereiro a gente vai ter um webinário super bacana, trazendo várias estratégias, vários conceitos importantes para você conquistar a sua vaga, tá? O link desse webinário para você que quer se inscrever e quer melhorar ainda mais a sua performance está na nossa bio. É gratuito, é 100% gratuito, online, tá? No dia 4 de fevereiro, às 21 horas, nós vamos estar trazendo um super webinário para vocês que querem se aperfeiçoar, aprofundar um pouquinho mais na performance de vocês,
tá bom? No mais, agradeço a todos por terem participado, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram, e desejo a todos uma ótima noite. Até mais!